aprovação do PL das saidinhas na Câmara dos Deputados, ainda na quarta-feira, onde foi uma votação simbólica, né? O texto passou pelo Senado, sofreu alterações e, por esse motivo, houve a necessidade da revisão, então, dos deputados. Agora, o texto segue para a sanção do presidente Lula. Porém, o próprio presidente Lula já afirmou que pretende vetar esse projeto. Paulo Cogos, quero a sua análise em quais são as possibilidades, já que o Congresso tem a prerrogativa de derrubar esse veto. Olá, Berenice. Eu fico feliz que haja um movimento para acabar com essas regalias de bandido que tanto assolam a sociedade brasileira. Nós temos que lembrar que esse movimento começou com a lamentável morte de um policial militar por um bandido que tinha sido beneficiado pelas saidinhas. Então essas saidinhas, elas colocam em risco a vida de toda a população de bem, a vida dos policiais, inclusive, e precisam acabar. Nós temos que lembrar ainda que o Lula e todo o PT sempre estiveram ao lado dos bandidos, nunca estiveram ao lado da sociedade de bem, do trabalhador de bem. Foi o PT, foi a esquerda que visitou os sequestradores do publicitário, se não me engano era o Washington Oliveto, o Eduardo Suplicy esteve lá. Então é lamentável que nós tenhamos no poder pessoas que fazem o contrário do que deveria ser a função de um governo. O governo deveria caçar os bandidos para proteger a sociedade de bem. E a esquerda sempre inverte a relação e a função das coisas. Mas, felizmente, nós temos deputados que têm feito uma oposição a essa esquerda e têm feito bom trabalho no sentido de restabelecer a ordem, o governo prendendo os bandidos e protegendo o cidadão de bem. Então, eu tenho as minhas críticas ao Derrite, mas nessa situação aí de proibir as saidinhas, o Derrite merece aplausos. Infelizmente, algumas pessoas já estão flexibilizando, já estão querendo aumentar um pouco as saidinhas, fazer algumas concessões aos bandidos, talvez até por motivos políticos para conseguir que o Centrão apoie, e nós sabemos no Brasil como funciona o Centrão. O Centrão não tem princípios, o Centrão não tem convicções, o Centrão simplesmente está lá para se vender ao lado que aceitar o tomar lá da cá, o quiprocó, né? Então é para isso que serve o Centrão. Por isso que eu já nem voto no Centrão, porque nós precisamos aprender a votar em pessoas com princípios. A saidinha no Brasil, inclusive, ela começou no regime militar durante o governo Figueiredo. Então isso é uma coisa que a sociedade brasileira tem que entender também. Os militares não eram de direita. Eles entraram no meio do caminho porque havia os comunistas do João Goulart e havia a sociedade de bem direitista representada pela Igreja Católica e pela Marcha da Família. E aí os militares entraram para evitar que a direita católica realmente tomasse o poder, como uma espécie de solução de compromisso para que a esquerda não fosse definitivamente derrotada no Brasil. O Figueiredo, portanto, responsável pela saidinha, o PT querendo manter a saidinha, e a perspectiva é que realmente haja uma maior restrição a essas saidinhas, mas que algumas concessões aos bandidos sejam aprovadas para viabilizar politicamente. Essa é a previsão que eu faço. É isso mesmo, Cogos. E o interessante desse episódio que a gente está vendo da pele das saidinhas é o seguinte: aqui nós temos algo que representa a população, né? Se fala tanto em representatividade, se fala tanto em democracia, né? Essa palavra pela esquerda, vocês já sabem. Quando vocês ouvirem a esquerda falando de democracia, entendam socialismo. E aí tudo faz sentido. Agora, aqui não. Aqui na pele das saidinhas, a gente está colocando um sentimento da população que não aguenta mais impunidade, que não aguenta mais benefícios para criminosos, né? E a gente está fazendo com que esse desejo, esse sentimento da população, essa vontade do povo seja realmente colocada aí nas leis, né? Ela possa acontecer de fato. Gente, isso daqui que a gente comemora, né? E com razão, foi algo bom, mas deveria ser o normal. Isso aqui deveria ser o mínimo. Uma situação em que há uma unanimidade do povo brasileiro. Era algo que os senadores, que os deputados deveriam votar com toda tranquilidade. Ou seja, algo que está claro que é uma necessidade nacional, que é a vontade da população,
Não deveria ser difícil, não deveria ser polêmico, não deveria ser um motivo assim de caramba, conseguimos, e toda essa dificuldade que foi para aprovar o PL das saidinhas. Não deveria ser assim. Só que, infelizmente, o Congresso Nacional, quem fala muito isso é o Marco Antônio Costa, eu concordo com ele, vira um prostíbulo, no sentido de que o Centrão, como o Cogos bem falou, né, eles não têm princípios, eles não têm valores. Eles vão aonde eles acham que vão ganhar mais. E aqui eu não estou falando necessariamente de dinheiro, de corrupção. Não é nem isso que eu estou falando. Estou falando mais de preço político. Tá? Então eles viram, não, olha, a situação aqui, chegamos, eu acho que está uma comoção, né, da população muito forte, então é melhor que a gente aprove isso daqui. O próprio fato do governo não tentar barrar é fazer o seguinte, olha, vamos deixar o desgaste só com o Lully, né? Deixa lá o desgaste para ele vetar, e a gente tira aí um pouco desse desgaste do Congresso, né? Agora, também tem um outro detalhe importante aqui. Nós já adiantamos aqui no Te Atualizei News o que deve acontecer com este PL. A gente falou que ele deveria ser aprovado no Congresso, que ele provavelmente vai ser vetado, aí, como já está sendo dito, né, pelo Lully. Depois ele volta para o Congresso, aí precisa, né, de ser aprovado aí com uma maioria, com um número de votos. Isso pode acontecer de fato, só que basta o Randolfo Rodrigues, né, entrar lá com uma ação de inconstitucionalidade para que o STF chegue e diga, não, olha, esse PL aqui é inconstitucional. E aí tudo isso cai por água abaixo. Alguém duvida que isso possa acontecer? Né? Para mim, é bastante óbvio que isso daí deve acontecer sim, porque é muito triste, porque, novamente, cadê a representatividade? Cadê a tal da democracia? Isso é algo que o povo, que a população brasileira deseja. A gente não aguenta mais viver sem segurança, a gente não aguenta mais viver com medo, porque esse é o dia a dia da maioria dos brasileiros, principalmente nas grandes cidades. E é o que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que vai passar por isso tudo aí. Depois o STF chega e declara inconstitucionalidade. Aí vai ter que fazer uma PEC, que vai demorar ainda mais. Bem, esse é o Brasil que a gente tem. Sabe qual que é o problema? Aí você poderia dizer, nossa, mas você está sendo muito negativo, vai que não acontece isso, né? Mas, gente, só o fato de ter uma grande possibilidade disso acontecer já é absurdo. Por quê? Porque isso significa que o legislativo e o executivo não servem para nada. Nós chegamos num ponto em que o judiciário ele já não é mais um dos três poderes. Ele se tornou um poder acima dos outros dois. E os outros dois viraram poderes subalternos. Então, o legislativo e o executivo eles podem fazer desde que tenham o aval do judiciário. Então, assim, a gente está num estado de uma anomia, de uma coisa assim, completamente anômala mesmo, assim, algo que não faz o menor sentido. Se a gente vive no que seria uma república, nessa famosa harmonia e independência dos três poderes, como que o legislativo não consegue legislar pautas de interesse da população brasileira? E é isso que a gente está vendo, principalmente nos últimos anos. O que eu acho? Eu acho que a população tem que mostrar cada vez mais a sua insatisfação. A população está insatisfeita, a gente percebe isso, e isso tem que ser mostrado. Eu acho que o 25 de fevereiro foi uma demonstração forte e a gente viu que deu resultado. Porque se o Bolsonaro não está preso ainda, foi por causa do 25 de fevereiro. Minha opinião, tá? Posso estar errado? Posso, mas a minha opinião foi essa. Pelo que eu vi, por toda a narrativa que já foi montada, se hoje o Bolsonaro não está preso, foi por causa do 25 de fevereiro. Então, isso mostra que manifestação, né, do povo tem força muito grande ainda. Então, é preciso que, quando o povo está insatisfeito, ele tem que mostrar
à sua insatisfação. É isso aí, Max. Bom, ainda sobre esse assunto, eu gostaria de destacar o que aconteceu ali nos bastidores no dia da votação, nessa última quarta-feira. A esquerda, a base aliada ao governo, ainda tentou mexer ali os seus pauzinhos para tentar barrar essa votação no dia de ontem. Mas, como a gente noticiou aqui no início, foi uma votação simbólica. Existe dois tipos de votação: existe a votação simbólica e a nominal. E acabaram optando pela simbólica, que é quando o presidente da casa fala: olha, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Isso impede nós, eleitores, de sabermos como cada um dos deputados votou. Então, a própria esquerda foi devido, inclusive, ao fato daquele policial morto em Minas Gerais, né? Como eles não conseguiram manipular essa votação no dia de ontem, eles concordaram pela votação simbólica, porque assim nenhum se compromete em ter votado a favor ou contra com os seus eleitores, até porque a gente está em ano eleitoral e isso poderia acabar manchando a imagem daqueles que seguem determinadas bandeiras e não votariam de acordo com aquilo. Outro ponto importante para destacar foi a presença do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que saiu do cargo e voltou para a Câmara, que é o Guilherme Derrite. Ele retornou só para relatar mesmo o projeto, que inclusive é de autoria dele, né? Então, sucesso, conseguiu essa aprovação, mas há essa orientação do próprio ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que fez essa recomendação ao presidente Lula para que o projeto seja vetado. Com isso, eles ganham mais tempo e tem toda essa repercussão que pode chegar ao STF, e a gente tem visto isso acontecer nos últimos anos, partidos políticos, deputados ou senadores que entram na justiça alegando a inconstitucionalidade de projetos de lei. Então, vamos acompanhar o que deve acontecer, mas, por hora, a esquerda vem ganhando tempo e atrasando essa agenda. Cara, eu tenho nojo dessas coisas, sabe? Me dá um negócio assim quando você pensa, ou seja, eles criaram uma estratégia, foi bem você ter lembrado isso, Berenice, eles criaram uma estratégia para evitar novamente o desgaste de políticos de esquerda. Por quê? Porque a gente está num momento em que a segurança pública se tornou um tema sensível. Fugas de presídio, né, de segurança máxima, não há ainda nenhuma previsão de que eles vão ser recapturados, minha opinião é que não serão, tá? Fugas de outros presídios, ou seja, a gente está num momento muito complicado, e até foi uma boa estratégia de correr e pedir a urgência desse PL nesse momento agora. E, Max, eu queria muito saber como cada um dos parlamentares ali naquela casa teriam votado. Claro. Porque como foi uma votação simbólica, a gente não sabe, né? Cada um permaneceu como estava, ele viu que era a maioria e foi aprovado. Eu tinha muita curiosidade de saber como alguns deputados ali se votariam a favor ou contra, mas eles já usaram isso para o quê? Para não se queimarem. Exatamente. Né? Foi uma estratégia brilhante. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no chatolizei.app.